Que a paz esteja convosco. Bom, hoje nós vamos ler aqui 1 Coríntios capítulo 6, verso 12 em diante. Diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo, tornareis o membro de Cristo, e falo-eis membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela, porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e não sois de vós mesmos, porque foste comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós fomos acompanhando, vendo algumas coisas que aconteciam dentro da igreja e a divisão, ela vai tirando o foco, a gente vai se perdendo, porque fica os combates entre si e vai gerando outros problemas maiores. E aí sempre tem alguém que tem uma teoria, uma filosofia e vai entrando, vai se infiltrando. Se a gente não tomar cuidado, eu vi até acho que a missionária Cecília, ela postou, que antigamente quando você ia convidar um pregador, você pedia referência, se ele era membro de uma igreja, quem era o pastor dele, se o pastor concedia uma carta de apresentação, e que hoje os critérios são outros, Você canta bem, prega bem, se comove pessoas, se é o profeta do movimento lá, Então, as coisas vão mudando ao longo do tempo. E aí, Paulo vai dizer agora assim o seguinte: olha, eu posso todas as coisas, mas nem tudo me convém. O povo mais livre que a gente conhece, a cultura mais livre que a gente tem é o Evangelho de Jesus o Cristo. E que, na verdade, a gente tem que entender que o propósito de Deus ele é tão sublime que ele te dá essa total liberdade, não é? É claro que uma vez que você aceita o cristianismo, essa sua liberdade, ela tem que ser modelada, não é? Mas você precisa entender que você é livre. Se alguma coisa não te agrada no Evangelho, se você não consegue crer que Deus enviou seu Filho para morrer pelos nossos pecados, para que por sua morte, sua ressurreição, nós pudéssemos ser unidos a Ele novamente, então você não é obrigado a ficar, Se você não crê que Deus é todo-poderoso, que te ama e que vai atender suas orações, se você não crê que a Bíblia é a infalível palavra de Deus, que revela a infalível vontade de Deus, você também não é obrigado a ficar, E Paulo vai dizer assim, tudo me é lícito, ou seja, eu posso fazer qualquer coisa, mas nem tudo me convém fazer, Tem coisas que a gente tem a liberdade e tem coisas que a gente se priva, porque não é uma coisa muito legal, Não é uma coisa que você vai produzir frutos para o reino dos céus. Então, às vezes é melhor abrir mão. Em Romanos, uma carta antes de aos Coríntios, no capítulo 14, Paulo fala assim, se o simples fato de você comer carne escandalizar seu irmão, pare de comer carne, Sempre lembrando que é o que mais tem conhecimento que tem de se posicionar numa postura de entender o que tem menos, Então, se você é espiritual, haja como espiritual e abra mão do seu direito para que você possa ganhar o seu irmão que é fraco na fé.
E ele diz isso, então, todas as coisas me é lista, mas nem todas me convêm, todas as coisas me são listas, mas eu não vou me prender a nenhuma, né? E tem um livro, eu acho que é do Kenneth Reagan, se eu não me engano, é Uma Vida Jejuada, acho que é mais ou menos isso o título do livro, eu li faz muito tempo, que ele fala sobre isso, né? Que ele conduzia a vida dele e sempre observando que se ele se prendesse demais a uma coisa, ele parava com aquilo. O hábito de tomar café, o hábito de tomar chá, o doce, depois, né? Tudo que se tornava para ele uma rotina constante, ele abria mão daquilo, porque era a vida jejuada que ele queria ter, de não ficar preso a coisa alguma, né? Então a gente precisa tomar cuidado, principalmente nessa época da tecnologia, né? Das facilidades que nós temos de TV por assinatura, com um arsenal muito grande de filmes e séries. Às vezes você começa e você acaba se prendendo, e aí você precisa mudar. A mesma coisa são as páginas sociais. Você começa ali uma coisinha simples e vai crescendo, e você quer alimentar isso, e você quer. Quando você vê, você já está presa a isso também, e aí também não é legal. Então você pode tudo, mas nem tudo te convém, e nem tudo pode te prender. Ou na verdade, nada pode te prender, a não ser o amor de Deus revelado na pessoa de Jesus o Cristo, na sua morte e ressurreição. Amém? E ele vai dizer, os manjares são para o ventre e o ventre para os manjares, mas Deus, porém, aniquilará um como os outros. Mas o corpo não é para prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Vale fazer uma ressalva aqui, né? Segundo a história, eu acho que sempre há verdade na história, né? Eu não sei se a Bíblia cita sobre isso, eu pelo menos nunca vi, mas a cidade de Corintos, a cidade de Corinto, ela era muito conhecida por conta dos dois templos que tinha lá, né? O templo Apolo e o templo Afrodite. Dizem, né? Eu fiz uma pesquisa, dizem que esse templo de Apolo, que é um lugar onde se cultuava a beleza masculina, pode ser que também, isso está no Google, você entra na Wikipédia, você entra em outros sites de pesquisa, você vai ver que a possibilidade de a prática do homossexualismo ser grande também em Corinto. E o templo de Afrodite, que é a deusa do amor, e segundo a história, havia 1000 sacerdotisas, né? Prostitutas sacerdotisas, que no final da tarde desciam para a cidade para se prostituir. Elas cultuavam o sexo dessa maneira. Então você imagine 1000 prostitutas que invadem uma cidade, pelos cálculos de 250 mil moradores, que a prática da prostituição era uma coisa muito comum, né? Era uma coisa que muito parte da cultura deles, né? A prostituição era parte da cultura. Olha que coisa interessante, né? Mais ou menos como o Brasil, né? Quando tem os eventos de prostituição aí que ninguém fala nada, mas a gente sabe como é que é. Então o que acontece? Paulo agora vai falar sobre a questão de se unir à prostituta e se tornar um com ela, né? Porque você imagine que são sacerdotisas de outra deusa, são práticas de outra religião, é uma coisa normal, né? Para a religião que adora lá a Afrodite, é uma coisa normal você se prostituir como forma de se relacionar com a deusa Afrodite lá, né? Então era uma prática comum na cidade. Só que agora tem uma igreja de Jesus Cristo implantada e essa igreja não pode mais seguir os costumes tradicionais daquela região. Eles precisam agora mudar, né? Por isso que eu falo que o evangelho não é uma adaptação de vida. Não, o evangelho é uma morte. Você tem que morrer para nascer de novo, uma nova criatura em Cristo Jesus, pelo Espírito do Senhor, como nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Então, você imagine isso, imagine que você está nessa cultura e que agora você tem que dizer, ó, chega, dá um basta, né? Em um outro pedaço da carta, eu nem me lembro, desculpa, eu não me lembro se é aqui mesmo em 1 Coríntios, que Paulo vai dizer sobre aquele que rouba, não roube mais, né? E aí as pessoas dizem que a gente não pode ampliar isso, tem que ser só ficar no roubo mesmo. Mas na verdade, era mais ou menos o que se encaixa aqui. Por quê? Porque se a prostituição era uma atitude comum, e nessa época não se proibiam, né, os cabarés, não se proibiam os prostíbulos,
era uma coisa meio que cultural mesmo, assim, que cultural também, né? Então, era uma coisa muito comum. Mas Paulo diz assim, ó, não façam mais isso. O corpo não é para se prostituir, não foi para isso que Deus criou vocês. Agora vocês têm uma outra versão de um outro Deus que não se prostitui, que é santo, e você não pode mais se unir à meretriz porque você vai se tornar um com ela. E pensando nisso, eu vou voltar então a questionar uma coisa que eu sempre questiono quando a gente se reúne para confrontos, né? Quando a gente se reúne para debates sobre a palavra de Deus. Não são debates para ver quem está certo, quem está errado. Não são debates para que a gente um prevaleça contra o outro. Não é isso. São debates que a gente fazem para que a gente possa crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E uma das coisas que eu sempre questiono é o seguinte: é essa coisa de que é o problema dele, né? Nós já lemos ali no capítulo 5, quando tem aquele cidadão que pode dizer, eu acho engraçado que vocês nem se entristecem de habitar o pecado na igreja e não corrigir. E aqui de novo a gente vai ver isso daí, né? Que não é o problema deles. Porque Paulo está dizendo assim, ó, se você se une, se você pegar vocês são membros de Cristo, mas se você se unir com a prostituta, então você se tornou uma camenetriz. E aí às vezes eu vejo pessoas dizendo assim, ó, eu sei que aquele lugar não está me ensinando a verdade, eu sei que a prática de lá não é verdadeira, mas a salvação é individual. Só que a Santa Ceia, irmãos, quando nós praticamos a celebração da Santa Ceia, ela é um ato de comunhão, né? Eu me torno um com a igreja em que eu congrego. Eu me torno um com as pessoas que congregam comigo. Então, se eu vejo essas coisas erradas na igreja, e olha que Paulo já fez uma lista grande daquilo que está errado dentro da igreja. E se eu vejo isso, e mesmo assim eu continuo a manter essa comunhão, eu estou me fazendo um com esse corpo. Por isso que eu não gosto que ninguém fale mal da sua igreja, porque você faz parte dela, né? E quando você declara que na sua igreja algo está errado, você está declarando que você mesmo está errado. Então, as duas opções que eu sempre falo. Se você percebeu que realmente lá onde você congrega a conduta não é bíblica, a conduta está fora dos ensinamentos de amor, de justiça, de perdão, né, que são as bases do evangelho, o que acontece? Ora a Deus e procura um outro lugar para você congregar, não é? Antes disso, conversa com a sua liderança. Eu sempre tenho falado isso, né? Nós não estamos aqui para rebelar ninguém e nem a nossa intenção é que ninguém se rebele. A rebelião é pior que o pecado de feitiçaria, diz a palavra de Deus. Mas se você procurou o seu líder, conversou com ele, mostrou na palavra de Deus que aquilo que está acontecendo não provém do Senhor, não provém do Evangelho de Cristo, e eles tomam uma decisão de não mudar, então quem tem que mudar é você. Porque se você continuar ali, você é parte desse corpo, você tem comunhão com ele, e aí não adianta dizer que estava errado, não, porque aí Paulo está dizendo claro. A cultura de Corinto era prostituição, né? E Paulo vai dizendo assim, ó, o corpo não é para prostituição, o corpo é para santificação. Quem se torna um, né? Não saber, quem se ajunta com a meretriz, faça um corpo com ela, porque serão, diz, dois numa só carne, mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas se prostituir peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e não sois de vós mesmos, né? Quem nasceu de novo, quem viveu a experiência do novo nascimento, ele tem que ter a consciência de que agora nem o corpo dele é fruto dele mesmo, né? É propriedade dele mesmo. Na verdade, você entrega a sua vida a Jesus. Há muito tempo atrás, nós estávamos na minha residência, né? Lá no Jardim Brasília, mesa central assim na cozinha, e várias pessoas reunidas, tomando chá, comendo pão, como era costume da gente. E aí a gente estava falando, a gente estava até se preparando para subir para o monte, a mocidade, os jovens sempre se reuniam lá em casa, e a gente estava conversando sobre algumas coisas, e aí alguém diz assim, olha, eu não admito que quem não saber, quem eu beijei, quem eu deixei de beijar, a vida é minha, ninguém tem nada a ver com isso. E eu disse para essa pessoa o seguinte, falei, ó, a vida não é sua, não é? Por quê? Porque a partir do momento que você aceita Jesus e que você decide viver como a serva de Deus, você tem que saber que você faz parte de um corpo e todas as suas atitudes manifestam de um corpo.
Então você precisa tomar cuidado, não é? Então, quando nós aceitamos a Jesus, nós não temos vida privada, nós não temos, não é? Se você quer ter uma vida privada, se você quer ter seus segredos aí íntimos, na verdade, não faça parte. É claro que a gente não precisa expor tudo que acontece na nossa vida, não é isso que eu estou falando, não é? Mas tudo que você faz, as suas atividades profissionais, as suas atividades de lazer, se você ainda não é casado, os seus relacionamentos amorosos, tudo isso reflete na igreja, né? Eu estava pensando algumas coisas do passado, você que é novo convertido, talvez não saiba, mas pode fazer uma pesquisa que eu tenho certeza que você vai achar isso. Algumas igrejas, e principalmente a igreja pentecostal, eu sempre friso que eu falo da pentecostal, porque eu sou pentecostal de conversão, não é? Eu não sei como funciona, eu tenho uma base porque a gente pesquisa, porque a gente consulta, eu tenho uma base de como é o comportamento doutrinário das igrejas tradicionais, né, e das igrejas neopentecostais, mas o que eu sei mesmo é da igreja pentecostal, que é onde eu fui criado, né, onde eu me desenvolvi e tomei isso por base da minha fé. Então, na igreja pentecostal, antigamente, havia algumas regras muito severas, né, acerca de namoro, por exemplo, né? O jovem, quando ia namorar, ele tinha um namoro, só que esse namoro era da seguinte forma: os dois não podiam sair sozinhos, nem para ir para a igreja, né? Se eles estivessem em algum lugar, alguém teria que estar como testemunha. Tinha um prazo de namoro, né? Ninguém enrolava ninguém mais do que um ano, né? Que, se eu não me engano, era meio que padrão, um ano de namoro, depois que você noivou, 6 meses para o casamento. Era um costume que havia. Não estou dizendo que isso é regra e que isso é uma coisa bíblica, mas era uma forma da igreja se manter segura, né? E por tradição, qualquer pessoa que namorasse mais de 2 vezes sem chegar ao casamento, o que acontecia? Ele já era mal visto na igreja, né? Já era mal visto. Por quê? Porque tentou 2 vezes e não conseguiu. Eu sei que aquele pregador famoso diz que você deve namorar bastante, conhecer bastante pessoas para decidir quem você quer, mas isso é balela, viu, irmãos? Se você tem que tomar uma decisão, escolher alguém, seguir sua vida junto com essa pessoa, para que você não fique caindo na tentação e nem fornicando por aí. Se você for estudar, por exemplo, o que é desposar, né, da Bíblia, do comportamento judeu, depois que um jovem assumiu o compromisso de desposar a jovem, né, quando a família entrava nesse acordo, a única forma de que esse compromisso fosse quebrado seria por meio do divórcio, né? A partir daquele momento já se consideravam casados e a única forma de esquecer isso seria mediante o divórcio. Então olha como é sério isso, né? E hoje a gente vê muitas coisas assim acontecendo. Então você que é servo de Deus, você que aceitou Jesus, você que quer viver sua vida agora, lembre-se, não tem vida particular, tá? Você agora faz parte de um corpo. E essa unidade de corpo que a igreja precisa voltar a compreender, né? Talvez lá no capítulo 11, dê para a gente falar um pouco mais quando a gente for falar da Santa Ceia, sobre essa unidade de corpo, apesar que daqui para frente acho que Paulo vai falar muito sobre isso. E aí então é isso. Quem se junta com a meretriz faz-se um com ela. Quem se junta com o Senhor tem o mesmo espírito. Só que quem se junta com o Senhor não pode viver nessa vida, né? Você tem que ter certos cuidados, você tem que ter certos limites, né? Não só acerca da prostituição. Isso aqui, como eu disse, é porque a cultura de Corinto era uma cultura onde a prostituição era uma prática comum da sociedade. Os mais antigos, né? Talvez você jovem, hoje as coisas mudam, a sociedade muda, a cultura muda. Talvez hoje não aconteça mais isso, pelo menos eu não sei se ainda acontece, mas se acontecer é coisa muito rara, até porque algumas coisas realmente mudaram bastante no contexto social. Mas até bem pouco atrás, quando eu era jovem, por exemplo, eu não passei por isso, né? Eu fui criado por minha mãe e não passei por isso. Mas era aceitável na cultura brasileira, por exemplo, o menino fazia 12 anos, 10, 12 anos, era aceitável culturalmente que o pai pegasse esse menino, levasse a um prostíbulo para perder sua virgindade num prostíbulo. Era uma coisa, não era oficial, mas era uma tradição que a gente sabe que acontecia em diversos lugares, né? Tem músicas aí de bandas famosas que falam sobre isso.
e que na verdade era uma coisa normal, aceitável, né? E que hoje, talvez não, mas hoje também acho que nem precisa tanto disso, que os jovens estão muito acelerados. Mas não os jovens de Cristo, né? Os jovens de Cristo mantêm-se santos porque se uniram com o Senhor. E aí então ele vai dizer assim, ó, porque foste comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então tomou a consciência de que você não pode fazer o que você quer, porque agora você tem um dono, porque agora você faz parte de um corpo, e tudo que você fizer, esse corpo vai sentir os reflexos das suas atitudes. Então agora você tem que lembrar que você não é dono da sua vida, não tem esse negócio de a vida é minha, eu faço o que quero. Isso é para quem não se converteu, né? Isso é para ímpio, isso é para gentil, isso é para o título que tiver lá fora. Crente não tem isso. Crente não tem vida própria. Ele entregou sua vida a Deus, reconheceu que Deus pagou um alto preço e ele entrega a sua vida a Deus para que Deus guie, não é? Às vezes a gente conversando, eu e alguns crentes, eu já vi pessoas dizendo assim, o Senhor guia a minha vida. Só que você vai ver os passos da pessoa, puxa, é horrível, né? E dizer que Deus faz essas coisas, então, é mais absurdo ainda. Mostra que é aquele Deus que foi criado, né? Não é o Deus da Bíblia, é o Deus que foi criado, que se serve do jeito dele. E aí a gente percebe essas coisas, não é? Por exemplo, eu vi um pregador uma vez, eu estava numa igreja e o pregador foi pregar e ele disse assim, irmão, vocês podem ter certeza, olha só, vocês podem ter certeza de que tudo que eu vou dizer aqui vem de Deus. Ó, pregador autoritário. Eu pediria para que examinasse, mas ele diz, não, eu tenho certeza que é de Deus. Mas qual é a segurança que ele vai dar? Ele diz assim, olha, há muito tempo atrás, quando eu comecei a pregar, eu fiz uma oração e disse, Senhor, que tudo que sair da minha boca seja do Senhor. Ele pediu isso a Deus. E agora ele acha que tudo que ele fala provém de Deus. Olha só, não é? Não tem responsabilidade humana. Então, esses misticismos, essas coisinhas que são criadas para esse Deus que nós criamos, não serve para o Deus da Bíblia, irmãos. Não serve. Por Deus da Bíblia, você é responsável pelas palavras da sua boca e você vai dar conta de toda a palavra ociosa que sair da sua boca. Você tem que tomar cuidado porque o poder da vida e da morte está na língua, naquilo que você fala. Então você é responsável por isso, mas não é porque você fez uma oração, Senhor, tudo que eu falar daqui para frente seja do Senhor, que vai ser realmente, não é? Até porque nem sempre você vai estar numa intimidade com Deus, nem sempre você vai estar em íntima comunhão com o Senhor ou cheio do Espírito Santo. Ninguém vive cheio do Espírito Santo 24 horas por dia, irmãos, ninguém. Você tem os seus momentos de tribulação, você tem os seus momentos de dificuldade, então não dá para cair nessa loucura. Entendeu? Você tem que ser responsável pelo que você prega. O corpo não é seu, o espírito não é seu, a vida não é tua. Você não pode fazer o que você quiser, porque a vida não é tua, a não ser que você não seja crente, né? E aí eu não vou discutir com você, porque o nosso intuito aqui é fazer com que a igreja cresça, né? É claro que se você não é cristão, é claro que você não faz parte do corpo de Cristo, e a gente quer te alcançar, a gente quer que você entenda o plano de Deus na sua vida. Você pode tirar qualquer dúvida que você tiver no seu coração, a gente está pronto a te ajudar. Não só eu, tem bastante pessoas, né, no Facebook aí que estão prontos para isso. Se você precisar e eu não souber, tem muitos amigos meus que são mais conhecedores do que eu, né, pessoas que têm mais conhecimento, mais conhecedor, e a gente pode consultar eles para que a gente possa ouvir os parecer deles, né, para que a gente possa realmente trazer luz da Bíblia à sua mente. Mas esse texto se aplica muito aos que já são cristãos, não é? Que não tem vida própria. O corpo não é seu, o espírito não é seu, a vida não é sua. Pertence a Deus. Você aceitou Jesus? Você entregou a sua vida a Deus. Então, se você fez isso, você não tem mais vida, não é? Não tem mais vida. É aquilo que Paulo diz, né? Paulo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então é isso. Você tem que deixar de viver. Então você não tem vida particular. Você não tem esse direito mais. Você abriu mão desse direito quando você aceitou Jesus e entregou sua vida a Deus. A não ser que você queira revogar isso. E aí você assume sua vida de novo, deixa Deus para lá e vai parar onde Deus permitir, né? Eu não sou ninguém para te julgar, mas não dá para fazer as duas coisas. Não dá para você controlar a sua vida, ser senhor da sua vida, né?
fazer o que você bem entender e deixar que Deus se alegre com isso. Não tem esse caminho. Então eu acho que a gente chegou esse fim de semana, eu acho que foi bacana, a gente viu alguns erros, a gente viu que a igreja ela precisa se despertar, né? A gente está vendo muito erro dentro da igreja, aceitando isso de forma pacífica e mantendo comunhão com esses erros. Então, mas é aquela pessoa uma incircuncisa. Se você está lá, está vivendo o mesmo erro, desculpa, você faz parte disso, entendeu? Não se rebele, converse com seu pastor, talvez ele não tenha aprendido o que você aprendeu, né? Talvez ele não tenha percebido o que você percebeu. Esses dias eu estava num projeto de oração, e os irmãos estão fazendo uma campanha de oração baseado no livro de, acho que é 1 João capítulo 2, deixa eu confirmar aqui, só para mim terminar, para a gente poder fazer uma oração e encerrar a live, né? Não, na verdade é 3 de João, versículo 2. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma, né? Desejo que te vá bem todas as coisas. Veja que Deus permitiu que João escrevesse isso, né? Que tudo vai bem. E às vezes a gente fica, será que é vontade de Deus eu ser feliz? Será que Deus quer? Tem gente que diz, Deus não quer que eu seja feliz. A aprovação é sinal de santificação. Misericórdia, irmãos. Deus quer que tudo vá bem. Se não vai bem, se você precisa sentar à luz da palavra de Deus, examinar sua vida, ver o que está dando de errado aí, né, para que você possa corrigir e tudo te vá bem. Mas é isso. Então, às vezes a gente está na igreja por um tempo e a gente não consegue entender nem a palavra de Deus. Que a gente fica orando, mas a gente não consegue compreender a linguagem que Deus falou. A gente não consegue entender aquilo que Deus está falando na palavra dele. Uma pessoa, por exemplo, que aceita o sofrimento, não é que você vai relutar contra a vontade de Deus, não é isso. Mas você aceita sofrer pacificamente, sem examinar as escrituras, sem examinar sua vida, você vai ver que não é plano de Deus que ninguém sofra. Jesus diz assim, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Essa é a vontade de Deus para você, irmãos, que você tenha vida abundante. Eu, particularmente, falo sempre para o Senhor, eu não consigo ter vida abundante quando eu estou endividado, eu não consigo ter vida abundante quando eu estou doente, enfermo, ou alguém próximo a mim está enfermo, está doente, eu não consigo ter essa vida abundante. Eu não consigo ter vida abundante quando eu não tenho paz, né, para congregar. Eu não consigo ter vida abundante quando a assolação está batendo na minha casa. Então, se Jesus veio me dar vida abundante, essas partes da minha vida, ou na verdade, todas as coisas da minha vida precisam estar em harmonia. Não é? Não é só espiritual, não é só a parte científica, não, tem que ser toda. Né? Desejo que tudo vá bem em todas as coisas. Então, todas as coisas da minha vida tem que estar bem, para que eu tenha uma vida abundante. Agora, qual é a vontade de Deus? Que tudo vá bem. Está na palavra, não é? Está na palavra. Eu, quando comecei, tem coisas que eu gravo muito assim na minha cabeça, porque foram experiências muito fortes. Eu, quando comecei no evangelho, que foram me ensinar a orar, eles tinham um quesito, né? Eles diziam assim, Alexandre, você pode pedir o que você quiser, peça as coisas espirituais. Você pode pedir o que quiser, mas peça as coisas espirituais. E depois, no final da oração, antes de você agradecer, você diga assim, Pai, se for da sua vontade. Beleza? Então, era assim que eu orava. Eu queria comer alguma coisa, eu orava, Senhor, com vontade de comer isso aqui, se for da sua vontade. Eu queria aprender, ter um entendimento da Bíblia. Senhor, faça com que eu entenda, se for da sua vontade. E aí ficava preso sempre nesse se for da sua vontade. É claro que hoje eu também quero que as coisas aconteçam se for a vontade de Deus. Mas hoje eu sei algumas vontades de Deus. Por exemplo, se eu tiver um desejo no meu coração, não é? Vamos supor, o desejo de que as pessoas alcancem conhecimento através das lives. É um desejo no meu coração. Eu tenho desejo de que as pessoas que ouçam a live, que participem da live, sejam abençoadas e que possam ter um crescimento no conhecimento e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo.
E aí eu oro, Senhor, que essa pessoa possa ser abençoada e ter esse crescimento no conhecimento. Eu não preciso dizer se for da sua vontade, porque eu sei que essa é a vontade de Deus, não é? Como que eu sei que essa é a vontade de Deus? Está na Bíblia, não é? Está na Bíblia. Mas eu vou dizer para você, a Bíblia diz que se eu me deleitar no Senhor, Ele vai satisfazer o desejo do meu coração. Num outro livro, o livro do profeta Jeremias, ele diz assim, ó, eu sei o pensamento que eu tenho acerca de vocês, que não são pensamento de mal, mas pensamento de bem, para dar o fim que vos esperais. Então, a gente precisa, às vezes, sair dessas prisões dogmáticas que nos colocaram e entender a palavra de Deus, né? Então, eu acho que essa semana foi muito proveitosa. Falamos de muitos problemas dentro da igreja. Eu não quero denigrir a imagem da igreja de forma alguma, não é? Onde há um grupo de pessoas, há sempre problemas. Eu volto a dizer, Paulo vai relatar todos esses problemas e vem mais problemas pela frente, mas Paulo saúda a igreja dizendo assim, eu saúdo a igreja de Deus que está em Corinto. Então é a igreja de Deus, ela tem problema, nós precisamos corrigir, precisamos fazer algumas coisas, mudar, atentar para algumas situações que estão acontecendo, principalmente nos nossos dias, mas a igreja não quer dizer que deixou de ser de Deus, não quer dizer que nós estejamos fora do plano de Deus. Nós só precisamos acertar essas coisas para crescer. Então, que a gente possa crescer. Então, como eu faço todos os dias, pedindo oração, Paulo diz que nós devemos orar por todos que estão em iminência e que vocês devem orar por mim, para que me seja dada a palavra com confiança, não é? Eu não sei tudo e por isso a gente precisa aprender, né? Então, o que compete a mim, antes de vir aqui falar com vocês, é eu estudar, eu procurar saber, eu procurar entender a palavra, eu procurar fontes, né? Eu pesquiso. Eu já disse, eu não sou esses pregadores que orem e vem quentinha do céu. Comigo não funciona assim, não é? Eu até gostaria de que fosse assim, né? Feste palavra, já vem rapidinho. Mas não é assim que funciona comigo. Eu preciso ler, eu preciso estudar. Alguns textos são difíceis para mim, né? Às vezes eu tenho que ouvir 3, 4 pregadores diferentes para que eu possa montar a minha base de entendimento. Então, essa responsabilidade eu posso garantir para vocês que eu procuro zelar, né? Paulo diz que quem quer ensinar deve fazer com zelo. E eu tenho esse zelo dentro da palavra e procuro conhecer, procuro estudar, né? A gente vive uma mudança muito grande, cultural, nesses últimos dias, e aí muitas coisas acerca da Bíblia perdão, estão sendo questionadas, né? Muitas coisas estão sendo revistas, fazendo uma releitura bíblica, vamos colocar assim, mas em tudo a gente pode mudar, não é? A gente temos que entender qual é a plena vontade de Deus para a nossa vida. E eu espero que essas lives estejam ajudando você. Eu espero que verdadeiramente essas lives possam trazer conhecimento para a sua vida. É o desejo do meu coração, não é? Quanto Deus vai permitir isso, eu não sei, mas também não tenho preocupação quanto a isso. Eu só quero que quem ouça, que quem participe possa crescer, nem que seja um pouquinho no conhecimento. Talvez uma dúvida que você tenha, talvez um ponto que não foi explicado direito, e que Deus possa me usar aqui para tirar essa dúvida, esclarecer isso. Para mim, eu já fico satisfeito com Deus. Esse é o desejo do meu coração. Amém? Senhor Deus, em nome do Teu Filho Jesus, eu quero Te render graça por essa semana. Uma semana, Senhor, onde nós vimos nos textos bíblicos a necessidade, Senhor, de atentarmos para a verdadeira fé e atentarmos para a Tua palavra, atentarmos para a vontade perfeita e agradável do Senhor. E como o nosso adversário, Pai, ele nos corrompe, cegando o nosso entendimento. Ele nos perverte, Senhor, fazendo com que nós não venhamos compreender a palavra do Senhor. Abrimos mão, Senhor, daquilo que é verdade e acabamos aceitando a mentira, o engano e toda sorte de perversidade, Senhor, que tenta hoje dominar a igreja. Mas a Tua palavra diz, Senhor, que é mistério, que essas coisas venham a acontecer para que o sincero se manifeste. Eu quero então orar por esses sinceros, pedir, Senhor,
toma eles nas tuas mãos, desperta eles, levanta eles com ousadia, Senhor, onde eles congregam, para que todo esse mal seja dissipado e a igreja do Senhor possa novamente, Senhor, viver os tempos de glória e de júbilo, o avivamento verdadeiro que vem através da tua palavra, pelo poder do teu Espírito Santo, em nome do teu Filho Jesus. Que o Senhor abençoe a semana, o fim de semana dos teus servos, que o Senhor dê um sábado verdadeiramente de descanso e que a paz do Senhor guarde a mente e o coração dos teus filhos, em nome do Senhor Jesus. Eu agradeço a presença de todos, muito obrigado. Segunda-feira, às 10h30 ou às 22h30, se Deus nos permitir, nós vamos então entrar no capítulo 7, falar de outro tema muito forte, que é a questão do casamento. Mas aí nós vamos orar a Deus, você me ajuda em oração, para que a gente possa entender essas coisas que estão acontecendo nos nossos dias. Um bom final de semana a todos, bom descanso.